Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem, espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós vimos no segundo bimestre e qual que é a importância do estudo de cada módulo para estudos que virão posteriormente e também para a fluidez da nossa comunicação, né? Qual que é a importância disso, qual que é a importância desse estudo, né, para nossa vida, porque, né, muitas pessoas chegam e falam, professor, por que a gente está estudando essa matéria? Por que a gente está estudando isso aqui? Então, cada coisinha que a gente está vendo, é lógico que tem a sua importância. E qual que é a importância de cada uma delas para situações comunicacionais, certo? Então, o que nós vimos durante esse bimestre? Nós vimos análises puramente sintáticas, ou seja, os níveis de análise que nós vimos até então são níveis sintáticos, de funções de termos ou palavras de acordo com o contexto e de acordo com a organização daquela oração, daquele período, certo? Nós falamos sobre verbos transitivos, verbos intransitivos e seus objetos direto e indireto, isso nós vimos ainda no bimestre anterior. Depois nós falamos sobre regência verbal, certo? Sobre as pontuações. Regência verbal, no caso, se trata do meu verbo, qual que é o sentido que o meu verbo está tendo ali naquela oração. Dependendo do sentido que ele está tendo ali, dependendo de qual termo que ele rege, ou seja, qual que é o seu objeto direto ou indireto, de acordo com aquele contexto é que eu vou dizer se ele se trata de um verbo transitivo, se ele se trata de um verbo intransitivo, né? Enfim, nós vimos tudo isso, até fizemos uma aulinha de revisão. Depois nós falamos sobre predicativo, certo? Predicativo está para característica, ou característica do sujeito, ou característica do objeto, certo? Porque nós temos predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Depois nós falamos sobre complementos nominais, sobre adjuntos nominais. E aí nós fizemos uma divisão, uma diferenciação entre esses três termos, certo? E lembramos que predicativo, ele sempre está ligado ao sujeito, no caso, quando se trata de um predicativo do sujeito, por meio de um verbozinho de ligação. A professora é compreensiva. Então, eu tenho aqui um adjetivo, morfologicamente falando, que faz o papel de predicativo, porque está trazendo uma característica, uma qualidade do meu sujeito, que é a professora, certo? Ele está ligado a esse sujeito, ele está ligado a esse termo por meio de um verbo de ligação, o que não acontece no adjunto e nem no complemento nominal, tá bom? O predicativo do sujeito, do objeto, também se liga ao termo, né? Por meio de um verbo, mas indiretamente. Agora, o meu adjunto adnominal e o meu complemento nominal já são, assim, diferentes do predicativo, porque eles não são ligados aos termos em que eles qualificam, em que eles, né, por meio de um verbo. Por exemplo, o adjunto adnominal, nós estamos vendo agora no módulo 14, esse último módulo que nós vemos, a diferenciação entre adjunto adnominal e adjunto adverbial, certo? E talvez foi nesse módulo que nós entendemos melhor ainda e aprofundamos melhor ainda no que é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele dá uma característica também, assim como o predicativo, certo? Lembrando que adjunto são termos acessórios, certo? Eles vêm ali... às vezes eles são totalmente, né, se eu tirar ele ali daquela frase, a frase não vai estar errada sintaticamente, só vai ter uma informação a menos, certo? Então, um pronome pode fazer o papel de adjunto, adnominal, um adjetivo, mais de uma palavra no caso, né? E ele sempre está ligado a um substantivo. Adjunto adnominal são termos acessórios que não se ligam nem a adjetivos e nem a advérbios, certo? Então, no caso, o adjunto adnominal, ele sempre se liga a um substantivo, ou um substantivo composto, ou um substantivo abstrato. Lembrando que o substantivo abstrato é aquele que faz que
pode ser que ele venha que ele derive de um verbo, ou seja, de uma ação. Caso esse substantivo abstrato que nós vimos em aula, o que é um substantivo abstrato, né, gente? Substantivo abstrato é tudo que eu não consigo fazer a imagem mental dele, como, por exemplo, amor, né, que vem do verbo, que deriva do verbo amar, certo? Mas é um amor nessa forma, escrito dessa forma, é um substantivo abstrato, porque eu não consigo fazer a imagem mental de amor, tristeza, enfim. Vários outros substantivos, eles podem derivar de um verbo. Se ele deriva de um verbo, é aí que eu olho para fazer a diferenciação entre complemento nominal e adjunto adnominal. Se está ligado ali a um substantivo abstrato, então eu preciso olhar a passividade ou a atividade daquele termo. Por exemplo, amor de mãe e amor para mãe. Amor de mãe, o de mãe aqui no caso, ele está ligado ao meu substantivo abstrato amor. Mas de mãe, essa preposiçãozinha de mãe, ele está indicando que o amor é da mãe. Então, a mãe, ela é agente ativo da ação de amar, certo? Que deriva esse substantivo abstrato. Já amor para a mãe, eu tenho a preposição para, que indica uma finalidade desse amor. O amor, ele é dado à mãe, então a mãe é passiva à ação do amor, certo? Ela é amada, ela não ama aqui nesse termo. Ela é amada. Então, quando esse termo ele é passivo, se trata de um complemento nominal. Quando ele está ligado a um substantivo abstrato. Quando ele é ativo da ação do verbo que deriva esse substantivo, ele é adjunto adnominal. E nós temos, no caso aqui, já entrando no complemento nominal. O próprio nome diz, complemento. Não é só verbo que precisa de complemento. Muitas vezes, algumas palavras, né, podem ser adjetivos, né, podem ser substantivos, enfim, algumas palavras elas precisam, ou advérbios, precisam de uma complementação ali dentro daquele contexto, certo? E aí é que entra o meu complemento nominal. E outra coisa, o complemento nominal, ele não se liga só a um substantivo, e ele se liga a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo abstrato. E o complemento nominal, ele sempre vem, com uma preposição introduzindo esse complemento, tá bom? Essa é a diferença entre eles. E aí nós já entramos em adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele também é um termo acessório, né? Como o próprio nome diz, adjunto, né? Ele também é um termo acessório, só que ele é um termo que, diferente do adjunto nominal, certo? O adjunto adnominal, ele se liga ou a um verbo, ou a um advérbio, ou a um adjetivo, certo? Ele traz uma circunstância que está relacionada a qualquer um desses termos. Então, o mais fácil de identificar se é adjunto adnominal ou se é adjunto adverbial, que nós vimos ali na nossa apostila, que nós fizemos as atividades, é vendo a quem que ele se liga. Se ele está ligado a um substantivo, certo? Ele é um adjunto adnominal, se ele está caracterizando, se ele está ligado a um substantivo. Se ele está trazendo uma circunstância, está ligado a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo, ele é um adjunto adverbial. Ah, professora, e como que eu vou saber se é um adjunto adverbial ou se é um complemento nominal? Se ele pode estar ligado às mesmas coisas com complemento nominal, no caso, tirando o substantivo. Eu tenho que olhar a função dele, certo? Se ele está fazendo o papel de complementar esses termos, ele é um complemento nominal. Agora, se ele está trazendo uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de meio, de, enfim, intensidade e tudo mais que nós já vimos e que tem na apostila de vocês, se ele está trazendo uma circunstância, é que eu preciso olhar para o contexto da minha oração, certo? Aí ele vai se tratar de um adjunto adverbial e não de complemento nominal. Não está ali simplesmente para complementar, ele está ali para trazer uma circunstância, para trazer uma informação que indica uma circunstância, tá bom? Tudo isso, gente, é fundamental vocês entenderem. A gente faz todo o trabalhinho de achar o adjunto, de saber qual que é a classificação dele.
E isso é muito importante de sabermos, né? Porque toda regra, quando a gente estuda, chega um momento do estudo que ele fica ali dentro da cabeça da gente e aquilo já se torna automático. Chega um momento que a gente não precisa fazer uma análise, né, tão aprofundada. O nosso cérebro já vai estar acostumado àquelas regras. E é muito importante que vocês saibam aplicar e saibam encontrar essas regras dentro dos textos para situações comunicacionais de vocês, ou seja, para que vocês consigam tanto passarem, né, se comunicarem de forma correta, não só correta, mas que seja compreensível, por quê? Dentro da escrita, gente, nós temos, quando nós nos comunicamos pela escrita, nós não temos alguns atributos que nós temos na fala, certo? Nós sabemos que a forma como a gente fala e a forma como a gente escreve nós temos regras dentro da escrita que não existe dentro da fala, certo? São duas coisas, dois mundos diferentes, que a gente tenta muitas vezes trazer para dentro da fala as normas da escrita, mas que não é totalmente possível, porque existem variações linguísticas, enfim, existem muitas coisas que fazem parte do processo comunicacional oral que não existe na escrita. Então, assim, muitas vezes a gente vai falar, né? E a gente tem o quê? A gente pode gesticular, a gente pode usar a nossa entonação, certo? E isso vai fazer com que a pessoa entenda de uma forma que a gente quer, certo? Que a gente está aqui falando na frente dela, a gente está tendo formas, né, expressivas, a gente está fazendo gestos, a gente está alterando ou diminuindo o tom de voz. Então isso ajuda a nossa pessoa, o nosso interlocutor, a entender o que é que eu estou querendo falar. Agora, dentro da escrita isso não acontece. Quem nunca enviou uma mensagem de texto ali, quem nunca enviou um WhatsApp, alguma coisa para uma pessoa, e a pessoa entendeu totalmente diferente do que você queria falar, e aí gerou uma briga, uma DR, e você brigou com a pessoa nunca mais falou com você, e você, nossa, porque será que ele entendeu mal o que eu disse? Por quê? Porque a escrita não tem gestos, a escrita não tem entonação, certo? Então, todas as normas, elas vêm para auxiliar o entendimento do meu leitor de forma que não haja ambiguidade, de forma que não haja esses erros, essas falhinhas na comunicação, esses ruídos na comunicação escrita, certo? Então, tudo isso é importante. Essa semana que passou, nós lemos uma tirinha. E essa tirinha tinha um processo ali tinha uma figura de linguagem, que era a ironia. E aí o nosso coleguinha perguntou, professor, mas como que eu vou saber? Ironia não é uma coisa da fala? É uma coisa da fala e da escrita. E a escrita, se aquela tirinha tivesse escrita de outra forma, talvez nós não entenderíamos a ironia. E mesmo escrita daquela forma, é um pouco complicado de entender a ironia, certo? Imagina se não estivesse dentro da norma. Imagina se não tivesse aquele adjunto adverbial ali pra gente entender, que vocês sabem qual é o adjunto adverbial da caneta e tal, e tudo mais. Então, assim, a gente precisa saber utilizar, a gente precisa saber organizar as nossas frases, as nossas orações, os nossos textos sintaticamente, de forma que a pessoa entenda o que você está querendo passar, certo? Porque na escrita nós não temos tantos meios, né, como nós temos na nossa fala. Então, essa é a importância de estudar todas essas regras, para que a gente consiga atingir as nossas metas, para que a gente consiga atingir uma comunicação limpa, uma comunicação que a pessoa vai entender o que você está querendo falar, certo? E isso para tudo dentro da escrita, tá bom? Gente, bem, esse foi um resumão do nosso segundo bimestre, de todas as matérias que nós vimos, todos os conteúdos que nós vimos até então, a importância de cada um. E é isso. Anotem as dúvidas de vocês, se vocês tiverem dúvidas ainda. Nós vamos sanar essas dúvidas. Logo entraremos no terceiro bimestre, então nós vamos aprofundar ainda mais, certo? Não é tipo, vou esquecer agora, passado, quem vive de passado é museu, nunca mais vou ver essa matéria, nunca mais vou ver esse conteúdo. Não, a gente vai aprofundar. Então é preciso saber tudo isso
para que a gente aprofunde ainda mais, tá bom? Gente, então um beijo e até a próxima aula.